Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A audiência pública da Secretaria de Finanças trouxe o balanço das receitas e despesas do município no último quadrimestre de 2014. O fechamento de salas de aula do período noturno foi discutido em audiência no último dia 11. A Frente Parlamentar de Combate às Drogas de Guarulhos realizou uma visita ao Centro de Reabilitação Renovar em Mairiporã. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, apresentou um projeto de lei para incentivar a leitura nos ônibus municipais. Agora, no Jornal da Câmara. A Câmara de Guarulhos foi palco da audiência pública da Secretaria de Finanças da Prefeitura no último dia 11. O secretário da pasta, André Castro, falou sobre o orçamento municipal do último quadrimestre de 2014. Ele fez um balanço das despesas e receitas do período. A audiência pública é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário começou falando sobre o IPTU, o ISS e o ICMS. Eu chamaria como destaque aí a questão do IPTU, que apresenta um número negativo de 3%, mas eu gostaria de lembrar, como a casa aqui conhece, já sabe, mas enfatizar que houve uma redução entre 20% e 25% das alíquotas. Então você teve uma redução de 20% a 25% e uma queda de 3%. Ou seja, caso a gente não tivesse feito a redução das alíquotas e aumento da progressividade que foi feito em relação a 2013 e 2014, a gente provavelmente não, certamente teríamos aí um desempenho de ganho real da ordem de 15% a 20% no IPTU. O desempenho do ISS também é extremamente positivo, chegando a 18% nominal, tá certo? E o que na verdade a gente acabou sentindo mais foi a cota parte do ICMS. A gente teve aumento na participação, ou seja, no cálculo da participação foi aumentado, e no entanto a gente teve um crescimento de apenas 1,5% nominal, o que vai dar um crescimento real negativo. Esse é o grande impacto negativo para as finanças do município no que diz respeito à receita. O secretário destacou que mesmo com redução nas alíquotas de IPTU, a arrecadação foi satisfatória. Por que o IPTU eu consigo fazer com que o IPTU, mesmo ele caindo, isso foi até uma de discussão à época com a sociedade civil, como é que eu consigo manter o IPTU num patamar praticamente estável, fazendo redução das alíquotas, né? Então esse quadro é interessante, por quê? Porque ele mostra a quantidade de crescimento dos cadastramentos do município, ou seja, eu aumentei a base de arrecadação, então eu diminuí a alíquota de forma sensível, mas eu consegui manter a receita porque eu aumentei a base. Então aqui esse aspecto é interessante porque ele justamente comprova com números a política que foi definida pelo prefeito Almeida, que era de manter a arrecadação ou tentar crescer a arrecadação sem aumentar a carga tributária individual de cada município. E o IPTU é um exemplo disso aí, quando ele mostra esse desempenho. Obviamente que não foi só isso, a gente teve um desempenho, a gente aumentou a alíquota de terrenos para evitar a especulação imobiliária, mas o principal elemento é o aumento do cadastramento. Com relação às despesas, André Castro disse que a principal preocupação é o pagamento de pessoal e que isso tem limitado os investimentos que ficaram abaixo do esperado. Em termos de despesa de pessoal, você conseguiu fazer em 2013 um controle mais restrito, em 2014 você já volta a ter uma pressão destacada no quadro de pessoal, tá certo? O aumento de despesa de pessoal somado à queda de arrecadação, eu vou ter o que eu chamaria talvez o número não tão positivo do município, é você ter uma queda na sua capacidade de investimento. Então é assim, você tem uma frustração de receita, embora com desempenho positivo, você tem uma frustração em relação ao esperado e você tem um crescimento das despesas de pessoal.
isso faz com que você tenha uma diminuição na sua capacidade de investir, isso está refletido nos números de gasto. Para ter uma ideia de participação, só para ter uma questão, pessoal é a grande despesa, e investimento está na ordem de 5%. Gostaria de lembrar também, assim, o ideal para o município do Porto de Guarulhos, que tem uma série de desafios, principalmente nas áreas sociais, nas áreas de infraestrutura urbana, era você manter um padrão de investimento em torno de 10% ao ano. Esse é o número que a gente não conseguiu atingir. Mas gostaria de lembrar que a maior parte dos municípios não chega a investir nem 5%. Eles investem abaixo de 1%, 2% quando conseguem realizar investimentos. O secretário também falou sobre o recebimento de verbas do Fundeb, um dos mais importantes do município. A gente também tem destaque no recebimento de verbas, ou seja, uma política do município que foi muito bem estruturada, e eu estou falando isso de longo prazo, são os repasses do Fundeb. Quanto mais você atinge o atendimento ao público, maior é o seu repasse do Fundeb. O Fundeb ele é composto por retenção e a contrapartida é o repasse. Se o seu atendimento cresce, seu repasse aumenta. Se o seu atendimento cai, seu repasse coloca. De forma que você vai ter uma conta, está no próximo gráfico, que é assim de perdas e ganhos em relação ao que é retido e ao que é repassado. Como vocês podem observar, se eu for olhar na coluna final, você vinha num quadro de negativo em relação ao que era retido e ao que era repassado, porque você não estava atingindo a demanda, e você reverte isso a partir de 2009. E aí ele se torna positivo de forma a 2013 ele passar a ser superavitário e apresentar um acumulado de 93 milhões aí ao longo do tempo. Ou seja, então a Secretaria de Educação, ela cresce quando cresce a receita, e ela cresce mais quando ela melhora os repasses do Fundeb. O secretário André Castro e o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, também falaram sobre o polêmico duodécimo. Eles conversaram com a nossa reportagem e diferenciaram teto de duodécimo. Eles também explicaram a situação atual entre legislativo e prefeitura. A questão do duodécimo, precisa ficar claro que ele é absolutamente cumprido dentro do que a lei prevê. A lei prevê que você fixe o duodécimo. O duodécimo são parcelas mensais, ou seja, então é obrigação que o Legislativo fez de todo mês fazer a transferência com base na receita que foi apresentada na LOA. Isso sempre foi cumprido e continua a ser cumprido. O que se discute, é uma discussão que é absolutamente pertinente, é a questão de como é que a gente vai fazer para cumprir o gasto teto, não é o duodécimo. Essa é uma discussão que envolve uma definição política, e existe um compromisso do Executivo com o Legislativo de estar buscando esse teto, ou seja, o que é limite máximo. O nosso compromisso político do Executivo, que o prefeito nos delega, é para sempre tentar atingir esse limite máximo, porque a Câmara de Guarulhos também é muito exigida, o prefeito conhece a situação da Câmara. Então é uma relação que a gente entende assim, que é uma relação política, que é uma relação muito respeitosa, só que ela foi mal colocada aí, alguns confundiram o duodécimo com teto. Isso não pode, isso obviamente que a gente vai estar aqui para esclarecer assim que for dada a oportunidade. A lei, é claro, o duodécimo da Câmara, ele estabelece o seguinte, um limite de até 4,5% do orçamento do município. Isto é o que compete ao Legislativo. O que acontece? Então existe até 4,5% dentro da estimativa orçamentária fixa, entendeu, um valor, que foi de 82 milhões, entendeu, né? Ao longo desse ano. O que acontece? O que houve aí foi um acordo que teve de mais 11 milhões diante das despesas fixadas do Legislativo, e talvez que isso aí, entendeu, não houve o cumprimento. Esse é o que é o acordo feito, é o termo de ajuste que foi feito do Legislativo e Executivo. Não podemos falar do duodécimo. O duodécimo foi devidamente repassado. Agora, o termo de acordo, que parece que não houve o cumprimento, e nós vamos analisar, né? Vamos analisar melhor isso aí. Então, não há de se falar primeiramente em duodécimo não repassado. Depois do intervalo, acompanhe o que aconteceu durante a audiência em defesa da escola pública estadual. O Jornal da Câmara volta já.
queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A audiência em defesa da escola pública reuniu cerca de 130 pessoas na noite de quarta-feira, dia 11. Foram mais de 3 horas de denúncias e debates sobre a situação das escolas públicas estaduais em Guarulhos. O tema principal foi o fechamento de salas de aula dos cursos noturnos na cidade. Membro do Conselho de Educação, Lúcia Aparecida da Silva foi uma das primeiras pessoas a denunciar a situação à Procuradoria. A denúncia é sobre a nossa escola estadual, Escola Estadual Jardim Bambi. Porque veja bem, já tem 2 anos que naquela escola não tem mais o noturno, não existe mais o supletivo. E por incrível que pareça, a maioria dos jovens que está lá, na faixa de 16, 17 anos, eles estão passando por uma sequência de uma situação assim, muito difícil. Por quê? Porque a maioria deles quer trabalhar e aí eles não conseguem trabalhar. Por que eles não conseguem? Porque eles resolveram a escola em si e o governo do estado resolveu o seguinte, que só haveria o horário de manhã. E muitas mães se queixam, a escola é totalmente caótica, verba não existe. Os alunos, que a maioria que estão trabalhando, tem que se deslocar do Parque Residencial Bambi, ir para Bom Sucesso, vir para o Secap, eu vim para Cumbica para estudar, porque não tem mais esse horário. Cortaram o horário noturno e o supletivo dos adultos, né, que trabalham, que a maioria dos adultos que trabalham quer estudar à noite e não tem como. O encontro foi presidido pela Procuradora Especial da Mulher, vereadora professora Marisa de Sá, do PT. Estiveram presentes as demais integrantes do órgão, vereadoras Dona Maria, também do PT, e Verinha Souza, do PTdoB. A mesa contou ainda com representantes do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a APOESP. Segundo a diretora de escola e secretária de política sindical da instituição em Guarulhos, mais de 500 salas deixaram de funcionar na cidade. Houve uma política de enxugamento, na cidade de Guarulhos foram 525 salas, 221 só na diretoria norte, 304 só na diretoria sul. Então, além dessa tendência
que nós sabemos que é uma tendência no país de que os alunos frequentem mais o ensino diurno do que do ensino médio, né, do que o ensino noturno, mas houve essa política focada para que diminuíssem postos de trabalho, faz parte de uma política de contenção de gastos do governo, anunciada já desde outubro, assim que as urnas fecharam, né? E isso criou, somou a outras condições precárias de funcionamento da nossa escola pública aqui em Guarulhos. De 2014 para 2015, aconteceu uma particularidade no estado de São Paulo, que se configura como uma política do governo. O ano passado, por exemplo, a Secretaria de Estado da Educação, ela permitiu que salas do ensino médio fossem formadas com até 35 alunos. Este ano, o mínimo de alunos permitido foi de 40 alunos. Então, isso superlotou as salas, quer dizer, 40, eles editaram uma resolução, através do Diário Oficial, estabeleceram uma média de 40. Essa média ela foi utilizada como mínimo. Então, nós tivemos salas com até 45, 50. No caso do estado de São Paulo, ocorreram situações até com 60 alunos. A representante estadual da APUESP, Maria Sulfaneide Rodrigues, abordou também as condições precárias de contratação de professores temporários. O desemprego para o professor categoria O já chega a 5.000 professores desempregados. E quem é esse professor categoria O? É muito importante que vocês que estão aqui presentes saibam quem é este profissional. Nós temos na rede uma fragmentação da categoria. Nós temos o professor efetivo, temos o professor com estabilidade categoria F e temos um professor categoria O que não tem direitos. Se o professor efetivo e o categoria F tem poucos direitos, o categoria O tem menos ainda. É um professor que é contratado e ele tem que passar por uma quarentena ou duzentena. Eu vou explicar bem direitinho, até porque nós precisamos, né, Osani, da ajuda dos pais na nossa greve, né, para lutar por uma escola pública de qualidade. O professor categoria O, ele é contratado por um período de 1 ano. Quando termina esse primeiro ano, ele tem que ficar 40 dias, que é chamado de quarentena, desligado da rede, porque ele não pode pegar aula nesse período. Quando ele usa essa primeira quarentena, então ele passa a ser obrigado a usar uma duzentena, ou seja, ele pode dar aula 1 ano, mas ele tem que ficar parado 1 ano fora da sala de aula. Agora imaginem vocês, o maior estado do país ainda ter uma contratação precária dessa natureza. Vários munícipes, entre professores e sindicalistas, se manifestaram na tribuna. Professora temporária da rede estadual, Sandra Dias Gama, falou da falta de opções para alunos da região do Jardim Presidente Dutra que querem continuar estudando. Tem muitos alunos que eu converso com eles, que eu dou aula, que eles falam assim, professora, eu preciso fazer, eles passam, conseguem vaga no Senai, mas por que tem que parar de estudar lá no Senai? Porque não tem vaga à noite. Então, quer dizer, o aluno ele está se preparando para o mercado de trabalho, porque ele está na fase de se preparar para o mercado de trabalho, consegue até as vagas aqui no ENEAC, do VENS e tudo, mas ele vai estudar onde? Acaba deixando, largando, porque não se tem como estudar. E ele precisa terminar o ensino médio para poder conseguir a vaga. Então, quer dizer, é um crime que está acontecendo aqui em Guarulhos. E eu falo isso na região. Antes, assim, até muitos alunos, porque assim, eles iam fazer aqui no Senai e vinham para o conselheiro que tinha escola noturna. No centro, aqui não se tem mais escola noturna. Nem para o aluno que quer trabalhar, nem para o que quer estudar. A audiência contou com a presença e o apoio dos vereadores Maurício Brinquinho e professor Samuel Vasconcelos, ambos do PT, e também do vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC.
O deputado estadual Alencar Santana, do PT, acompanhou a audiência e comentou as providências que pretende tomar em relação ao fechamento de cerca de 3.300 salas de aula no estado. Então nós vamos estar juntando mais dados para que a gente possa fazer uma representação no Ministério Público, porque o que o governo Alckmin está fazendo com a juventude é um crime grave que prejudica a juventude não só hoje, mas a nossa sociedade ao longo do tempo. Vai levar esse tema também para ser discutido na Assembleia? Sim, nós pedimos até para que a POS possa passar dados de âmbito estadual, porque o que ocorreu em Guarulhos também aconteceu em outras cidades, o fechamento, e a representação sobre Guarulhos também vale para todo o estado de São Paulo, mas a gente está esperando outros dados para que a gente possa ter mais elementos para eventualmente tomar alguma outra medida. A vereadora professora Marisa de Sá comentou as denúncias e explicou os próximos passos da Procuradoria. A audiência pública ela trouxe muitos dados, né? Várias denúncias aqui. A gente tem casos de violências contra as mulheres, uma vez que uma professora ela entra na o que os professores chamam de duzentena, que é uma lei do governo do estado dos professores contratados. Ela trabalha um ano e fica um ano sem trabalhar, só que muitas vezes a professora está grávida com 8 meses e ela perde a sua licença maternidade. Então acho que é um direito que está sendo lesado das mulheres, é uma questão muito grave. E nós precisamos denunciar isso. Acho que isso não pode continuar. A gente precisa ver a questão das escolas polos que foram faladas aqui. Então, tem uma escola para uma região inteira no período noturno, né? Então, foi muito falado aqui da questão do Bambi, que foi fechado todo o período noturno. Na região do Presidente Dutra, que a gente também não tem o período noturno, e da questão dos jovens que conseguem a vaga para o adolescente aprendiz, que é um programa do governo federal, e não tem como fazer uso, trabalhar nesse projeto do adolescente aprendiz, que seria o primeiro emprego, porque não tem vagas no noturno em Guarulhos para que esse jovem possa estudar. Então, 2 vezes a gente está prejudicando esse jovem, né? Ele não pode ter acesso ao seu primeiro emprego porque não necessariamente consegue uma vaga para estudar. Então, são vários casos aqui, são vários pontos que a gente tem de denúncias na nossa cidade. A Procuradoria vai encaminhar essas denúncias. Nós vamos fazer um documento, nós temos a ata, que foi tudo registrado, está aqui grafado aqui nessa casa, e nós vamos encaminhar para o Ministério Público, para o Ministério do Trabalho, no caso das professoras, para todos os órgãos competentes, para a Vara da Infância e da Juventude. Então, a gente vai separar essas denúncias, cada um para o responsável, né, correto, e nós vamos estar encaminhando todas essas denúncias e procurar cobrar essas denúncias também, porque não fique só na denúncia, que a gente tenha uma ação. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento maior na sociedade. Teve a presença de um deputado estadual aqui, que eu acho que fortalece também a audiência, porque nós queremos dialogar com o governo do estado. Eu acho que é vergonhoso as dirigentes de ensino da nossa cidade, nem o secretário estadual de educação, nem tampouco as dirigentes que são da nossa cidade, comparecerem a uma audiência pública. Acho que a gente precisa ouvir a população. E eu apresentei um projeto nessa casa, que quando for fechar uma sala de aula na cidade, seja discutido com a população. Então, esse projeto foi deliberado, e eu espero que os nossos companheiros vereadores aprovem esse projeto, porque eu acho que é muito sério você fechar uma escola sem conversar com a comunidade, sem conversar com o pai, com o professor, com as pessoas que precisam daquela escola. Então, acho que tem que ser aprovada essa lei na nossa cidade, em todo o estado de São Paulo, para que a gente não feche nenhuma sala sem dialogar com a população. As diretorias de ensino estaduais Guarulhos Norte e Sul foram convidadas, mas não participaram do evento. A seguir, a visita da Frente Parlamentar de Combate às Drogas ao Centro de Reabilitação Renovar em Mariporã. Conheça também o novo projeto de lei do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que quer incentivar a leitura nos ônibus municipais. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Frente Parlamentar de Combate às Drogas, coordenada pelo vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, visitou na segunda-feira, dia 9, o Centro de Reabilitação Renovar em Mairiporã. Nós iniciamos essa frente, inclusive foi uma ideia minha, do nosso mandato, onde criou essa frente para nós auxiliarmos, acompanharmos como é que funciona o tratamento dentro da nossa cidade. E dentro dos requerimentos que fomos feitos pela frente parlamentar, tem uma informação que a cidade de Guarulhos fez uma permuta, fez uma troca com o terreno que fica lá no Água Azul. Né? E como estamos iniciando os trabalhos, e dentro desses requerimentos veio a resposta que existia um convênio, a cidade de Guarulhos existia um convênio com esse Instituto Renovar, que é onde nós estamos fazendo essa gravação. Então viemos aqui visitar, conhecer como é que é o serviço, como é que é o trabalho, como é que é feito o tratamento para as pessoas, e no geral, não só da nossa cidade, não só com os conveniados de Guarulhos. E o próximo passo, vamos fazer uma visita no terreno, conhecer essa área, se é apta, tem a informação que nos passaram aqui, que tem que ser próxima, uma clínica tem que ser próxima a hospitais, ao CAPS, né, que qualquer coisa que vier acontecer dentro da clínica, para você ter um socorro. E pela informação que nós temos lá da área, bem afastado, fica no bairro do Água Azul. Eu acho que o hospital mais próximo que vai ter lá vai ser no São João. Aí nós vamos fazer essa vistoria para saber como é que funciona. E o próximo passo, a gente veio aqui buscar informações sobre quantos internos tem da nossa cidade. A pessoa responsável não está aqui no momento, então nós vamos até fazer uma visita até o CAPS, buscar essas informações, vamos até o secretário de saúde, o Carlos Derman, para entender um pouco melhor como é que funciona e esses convênios também. Que o nosso intuito é acompanhar, saber como é que é o início do tratamento e até o fim, né? Se a família acompanha, para saber se o tratamento tem resultado mesmo. O vereador Heleno Metalúrgico, do PDT, acompanhou o coordenador da frente e também avaliou a visita. E nós não vemos dentro da nossa cidade um local para que essas pessoas sejam tratadas. Como existe um espaço, essa frente parlamentar, através do nosso presidente, nos organizamos para ir ao encontro daquele terreno e entender por que aquele terreno não foi construído nada. E por isso pedimos o requerimento, fizemos o requerimento para o governo, o executivo, onde poderíamos também, onde o município estava inserido em relação a essas pessoas dependentes químicos. E esse instituto aqui, né, essa fazenda, vamos colocar assim, o Instituto Renovar, que está agregado junto com o nosso município, o intuito foi conhecer ele para ver o jeito que esse pessoal trabalha com esses dependentes químicos. Então hoje, nesse encontro, entendemos um pouco, mas falta muito ainda, porque no meu entendimento ainda não ficou muito claro algumas coisas, né? E algumas coisas nós teremos que ir ao encontro do nosso secretário municipal, o nosso secretário de saúde, o Carlos Derman, para entender essa parceria afinco, o número de pessoas que tem aqui, a capacidade maior, o subsídio também, quanto que é inserido dentro dessa parceria e levar um projeto para dentro da nossa cidade para não ficar também fazendo tantas parcerias, já que a cidade é tão grande e penso eu que tem capacidade de ter um instituto para cuidar desses dependentes químicos em Guarulhos. Responsável pelo acompanhamento psicológico dos internos, Sinira Carvalho Paulino comentou sobre os métodos utilizados na clínica. Esse paciente chega de forma voluntária para nós, né? Nós recebemos esse paciente, proporcionamos uma consciência dessa patologia dele, para que ele possa entender e manuseá-la bem, né? Uma vez que a gente entende que não tem cura. Esse paciente passa por um processo psicoterápico, individualmente, trabalhos de grupo,
Fazemos também uma orientação familiar, né, para que esse paciente possa voltar para a residência e ser melhor acolhido e que essa doença seja melhor compreendida também pela família. E através desse atendimento aqui, nós proporcionamos a consciência dessa doença e a forma do manuseio, isso é o mais importante, né? Como é que ele vai lidar com essa doença lá fora. Com prazo mínimo para o tratamento, a clínica acompanha os pacientes por um período ainda depois que eles deixam o local. O tratamento previsto são mínimo 6 meses, né? Quando eles têm alta, tudo, nós temos o pós-altas, que eles têm que vir aqui uma vez por mês também continuar passando em terapia, tanto com a doutora Senira ou com o coordenador também da instituição. Mas nós continuamos acompanhando eles durante 6 meses e depois eles mesmos ficam vindo durante o mês, durante a semana, acaba fazendo parte da família nossa aqui. Mesmo com a visita e sendo recebido por 2 pessoas que trabalham no local, o coordenador da frente não ficou satisfeito com os esclarecimentos que recebeu. Aparentemente, aparenta ser um trabalho sério, por mais que não foi nos dito quantas pessoas tem na nossa cidade, mas disse que tem, né? Mas não foi informado para nós. A gente quer acreditar que o trabalho é um trabalho sério, né? Mas eu acho que ficou um pouco meio vago, né? As informações. Mas nós vamos buscar, como disse, para nós perguntarmos esse relatório na Secretaria de Saúde, vamos esperar que lá passe informação melhor para nós. E se não tiver essa informação nem no CAPS, nem na Secretaria de Saúde, marcaremos um retorno aqui para falar com o Saulon, que é o responsável aqui pela clínica. Que eu acho que ao convênio a gente precisa de saber quantos internos tem e como que é o início, o meio e o fim do tratamento. Para buscar mais informações, o Jornal da Câmara foi até a Secretaria de Saúde de Guarulhos. Lá, a reportagem conversou com Helena Saroni, que é coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura. Essa parceria surge há mais ou menos uns 5 anos, né? E surge de uma questão de leitos para internação de pacientes, né? Usuários de drogas, enfim, que o município ainda não tinha na época. Então foi feito um estudo de várias clínicas na região, né? E, enfim, de acordo com as normas de vigilância e, enfim, do Ministério da Saúde, a gente faz então a parceria lá em Mairiporã com essa clínica. Elas não ficam aqui porque a gente não identificou justamente clínicas idôneas, né, e que tenham toda a papelada, enfim, que a gente precisa, né, para estar sendo feito o convênio. Então, por isso que na época foi feito em Mairiporã. Atualmente, o convênio está de 25 vagas, né, sendo que o mês passado passaram por lá 24 usuários, né, moradores aqui de Guarulhos. O que a gente está sabendo também é que agora, no final de semana, 11 eles receberam alta, né, do tratamento, então estão retornando, então abrindo mais vagas para a gente encaminhar outros. A coordenadora Helena Saroni esclareceu ainda que os internos acolhidos no Instituto Renovar são encaminhados pelo CAPS Álcool e Drogas de Guarulhos e têm acompanhamento até mesmo depois da alta. A internação de cada um deles tem o valor mensal de R$ 1.150 pago pelo município. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, apresentou na casa um projeto de lei para incentivar a leitura durante o trajeto em transportes públicos na cidade. Acompanhe. A gente conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que apresentou na casa o projeto de lei 222 de 2015 sobre a criação do programa Leitura no Ônibus no Sistema Municipal de Transporte Público da cidade. Vereadora, obrigada pela sua entrevista. Um projeto que visa a cultura, enriquecer a cultura das pessoas, é isso? Isso mesmo. Nós falamos muito sobre o incentivo à leitura, a importância da leitura para as pessoas e, pensando nisso, eu apresentei um projeto no qual, através de parcerias, a Secretaria de Trânsito e Transporte poderá ou deverá disponibilizar livros da literatura brasileira para que as pessoas possam ler durante o trajeto na viagem nos ônibus. E quando a gente fala ler durante o trajeto, a pessoa começaria a ler o livro, ela pode levar ele para casa ou ela deixa ali no ônibus e depois ela volta àquele transporte, lê de novo? Como é que isso fica definido no projeto?
Não, a ideia é que sejam livros da literatura brasileira e ficou a critério do governo regulamentar. Eu acho muito complicado esse negócio da pessoa poder levar o livro. Mas a pessoa vai ter a oportunidade de estar lendo um texto durante a viagem e ficará a critério do governo poder regulamentar se a pessoa leva ou não. Isso não foi discutido ainda, o projeto fica a critério do governo fazer a regulamentação, até mesmo buscando parcerias. Se durante o trajeto conseguir ler pelo menos um capítulo, já está bom, não é? Se ler uma frase, já vai fazer bem. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo no nosso site e também pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!